Olá, meu nome é Eunice, sou estudante de psicologia da Uniswan. Estou aqui para falar um pouquinho do filme Nise, O Coração da Loucura. Mas antes, vamos falar um pouquinho da história dessa mulher que revolucionou a psiquiatria, que mudou completamente. Ela não se conformava com as regras que eram ditadas e assim ela escreveu uma nova história. Vamos lá? Ela se formou em 1931 na Faculdade de Medicina da Bahia. Foi a única mulher entre 157 homens da turma. Se casou com o sanitarista Mário Magalhães da Silveira. Após a morte de seus pais, ela foi morar no Rio de Janeiro e trabalhou como médica interna no Hospital da Praia Vermelha. As suas ideias revolucionárias, sua simpatia pelo comunismo não foi bem vista na época. Foi denunciada por uma enfermeira por ter livros marxistas na sua estante. Foi presa pela Polícia Política do Estado Novo de Getúlio Vargas e passou 18 meses em reclusão. Ao sair da prisão, ficou desempregada. Só foi reintegrada ao serviço público após 8 anos com anistia. O filme começa em 1944, quando Nise passa a trabalhar no Hospital Pedro II, antigo Centro Psiquiátrico Nacional no Rio de Janeiro. Nesse hospital, Nise se depara com uma nova realidade que ela mesma declarou em depoimento. Durante esses anos todos que passei afastada, entrou em voga na psiquiatria uma série de tratamentos e medicamentos novos que antes não se usavam. Aquele miserável daquele português, Egas Muniz, que ganhou o prêmio Nobel, tinha inventado a lobotomia. Outras novidades eram o eletrochoque, o choque de insulina e o de cardiazol. Fui trabalhar numa enfermaria com um médico inteligente, mas que estava adaptado àquelas inovações. Então me disse, a senhora vai aprender as novas técnicas de tratamento. Vamos começar pelo eletrochoque. Paramos diante de uma cama de um doente que estava ali para tomar o eletrochoque. O psiquiatra apertou o botão e o homem entrou em convulsão. Ele então mandou levar aquele paciente para a enfermaria e pediu que trouxessem outro. Quando o novo paciente ficou pronto para a aplicação do choque, o médico me disse, aperte o botão. E eu respondi, não aperto. Aí começou a rebelde. Ela foi contra os tratamentos violentos utilizados na época, contra a lobotomia, que era uma técnica onde parte do cérebro era seccionada e o paciente ficava bobado, sem expressão, contra o eletrochoque e outras técnicas que resolviam o problema do convívio na sociedade, mas não tratavam o paciente. Também foi contra o isolamento, a segregação asilar e o clinicismo, que era uma corrente nascida na Alemanha no século XX, que dizia que o paciente tinha que ser tratado no leito, ele não podia ter atividade nenhuma. Toda essa rebeldia de Nise fez com que ela fosse colocada na parte menosprezada do hospital, que era a terapia ocupacional. Ela falou dessa experiência em entrevista dada a Luiz Gonzaga Pereira dos Santos. Em terapia ocupacional, exigia-se que os doentes arrumassem, limpassem e varrissem o hospital. Exigia-se muito do doente. Eu sempre fui contra isso. Quando assumi a direção da terapia ocupacional em 1944, mudei inteiramente essa situação. Criamos oficinas e nas oficinas os pacientes criavam com toda a liberdade. Pretendia que o paciente na terapia ocupacional tomasse conhecimento com a matéria e outra vez um paciente me mostrou que eu estava no caminho certo, quando certa vez me ofereceu um coração em madeira e no centro do coração um livro aberto. Quando me ofereceu isso, me disse, um livro é muito importante, a ciência é muito importante, mas se desprender do coração não vale nada. Tudo que eu sei de psiquiatria, aprendi com eles. O que poderia abalar a carreira profissional, Nise encarou como um desafio e assim fortaleceu a terapia ocupacional, transformando-a em um campo de pesquisa. Percebeu que as pinturas que no início eram rabiscos, aos poucos foram se tornando formas simétricas, mandalas harmoniosas que ela entendia, de acordo com a teoria de Jung, que denotavam uma intensa mobilização de forças autocurativas, compensando a desordem interna, e assim compartilhou com ele suas descobertas. De acordo com Bernardo Horta, Nise constata o que Jung afirmava. Para o neurótico, o que seria todos nós, segundo Freud, o tratamento é por meio da palavra, ou seja, a psicanálise. Para o esquizofrênico, a palavra não dá conta. Para esse paciente, o tratamento deveria ser pela imagem. Com a ajuda de Jung, Nise concluiu que essas imagens espontâneas exprimiam sentimentos de pessoas que vivem em estados perigosos do ser. Elas davam voz aos conflitos internos que viviam. E com esses trabalhos foram organizadas 2 exposições internacionais e em 1952 foi inaugurado o Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro. Além do trabalho com a arte, o filme mostra como Nise encorajou os pacientes psicóticos a conviverem com os gatos e cachorros. O resultado
Foi uma admirável promoção de afetividade com os bichinhos, apesar de não ter sido visto com bons olhos pelos experientes médicos do hospital. O trabalho desenvolvido por Nise envolvia sentimentos, envolvia o coração e dessa forma consistiu em penetrar regiões misteriosas do ser que estão do outro lado do chamado mundo real. Nise apontou falhas na psiquiatria, contestou práticas e demonstrou soluções, dando novos contornos e sentido aos tratamentos e às relações entre psiquiatras e pacientes. Ela fez com que o paciente deixasse de ser visto pela sociedade apenas como uma ameaça e passasse a ser visto como ser humano. Nos deixou grandes lições.